Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje conto novamente com a presença do professor Carlos Noguet e o assunto a ser tratado é a educação católica, homeschooling, temperamentos, imaginação e outros assuntos. Todos sabemos que vivemos em uma civilização apóstata que removeu Cristo de sua constituição. E não seria diferente com as escolas que desviam as pessoas de Deus, uma vez que abre portas para a promiscuidade e a degeneração da inteligência por meio de falsos ensinamentos. E na melhor das hipóteses, sendo muito otimista, forma apenas um profissional que no fundo não terá fé. Esse estado de degeneração da educação atual começa a ganhar forma com Comênios, que acaba por iniciar uma longa caminhada de erros que foram combatidos pela Santa Igreja no passado. E tudo isso acabou por criar esse sistema educacional ímpio de nossos tempos. Com efeito, muitos pais católicos, vendo essa situação catastrófica, temendo a corrupção de seus filhos, buscam no homeschooling a solução para este problema. Por conseguinte, o que podemos afirmar sobre tudo isso, professor? Bom, antes de mais nada, se é verdade que a coisa começa com Comênios, né, que eram lá no século XVI, não é isso? O fato é que a origem disso é anterior, né? A decadência da escolástica começa no século XIV, já após a morte de Santo Tomás, e com a condenação da doutrina tomista pelo bispo Etienne Tampier, na França, e pelos franciscanos na Inglaterra, o tomismo cai em desgraça, isso com a anuência, com o silêncio anuente do Papa de então, que era João XXI, e que fora um inimigo, um adversário de Santo Tomás, Pedro Spano, um lógico pré-nominalista. Bom, o fato é que o tomismo cai em desgraça. Logo depois, poucos papas depois, João XXII, né, já vai restabelecer a justiça, vão canonizar a Santo Tomás, mas isso, como eu digo, é como você ser caluniado nas manchetes de um jornal e te darem resposta, e lhe darem direito de resposta num cantinho de página com letra de bula de remédio. É mais ou menos isso. O tomismo ficaria marcado por aquela condenação e, logo após a morte de Santo Tomás, surge Duns Scott, que foi o último grande teólogo, filósofo escolástico, mas que começa, que funda, né, com seu voluntarismo, ele dá o pontapé inicial no declínio da escolástica. Depois é só declínio mesmo, né? O nominalismo vai acabar com a escolástica. A escolástica no século XV era o que havia de mais ridículo, né? Discutiam-se coisas horrorosas e ali já estava, aliás, desde Duns Scott, mas sobretudo com o nominalismo de Duns Scott, que vai penetrar até meios católicos, como a Escola de Salamanca, com Francisco de Vitória, vai, na verdade, perpetuar a heresia contrária ao reinado social de Cristo, ou seja, a ordenação dos estados à igreja dentro da cristandade, e, do ângulo estritamente filosófico, é uma catástrofe, né? Discutem-se coisas absurdas, absolutamente marginais, desnecessárias, pura gordura, até o latim se torna macarrônico, né? Santo Tomás, que era de um latim perfeito, o latim mais gostoso de ler que eu já vi, é o latim de Santo Tomás, torna-se macarrônico e tal. Bom, esse é o caldo de cultura para que surja a ciência moderna, matematizante, que esquece as 4 causas aristotélicas para ficar só com uma, a causa eficiente, e que visa, antes de tudo, a medir, são ciências medidoras, o que quer dizer, não são ciências em sentido estrito,
É, é o que faz que surja um Descartes. Um Descartes, tá certo? Descartes, aliás, é caudatário do próprio Duns Scott, né? E que surja, ao fim e ao cabo, Comênios, tá certo? Ou seja, a debacle da escolástica acaba por cair sobre o ensino secundário também, tá certo? Sobre o ensino secundário, o que a gente chamaria hoje de ensino médio, né? Sobre o ensino primário, médio e superior. Tudo isso pelas mãos de Comênios. Né? O que nós vemos hoje é, então, o último passo nessa descida para o abismo. Tá? É o último passo para essa descida no abismo. Hoje, os católicos se dividem, os que veem essa debacle, uns querem renascer, né, o defunto chamado trívio e quadrívio, né, tá certo? Mas o trívio e o quadrívio já não já tinha acabado na época de Santo Tomás. Ele já não existia. Com a descoberta de Santo Tomás e a tradução de Guilherme de Meerbeck das obras completas de Aristóteles, mudou-se completamente o currículo na chamada Faculdade das Artes, que era onde se ensinava o trívio e o quadrívio. O trívio e o quadrívio tiveram seu papel, mas agora já estava defasado, decadente. O aristotelismo como que esgarçou, acabou com o trívio e o quadrívio. Então, sonhar em voltar com o trívio e o quadrívio não só contraproducente, mas é como se a gente fosse, como se nós fôssemos curadores de museu, guardadores de antiquárias. Entendeu? Acabou. O trívio e o quadrívio é uma coisa do passado da cristandade, quando a filosofia de Aristóteles ainda estava desconhecida, ainda era desconhecida, e quando os doutores da igreja, os teólogos, os filósofos, ainda eram muito influídos, quer pelo platonismo, quer pelo neoplatonismo, quer pelo estoicismo, certo? Claro que Santo Tomás vai tomar de todas essas escolas o que era bom, vai sintetizar com o aristotelismo e vai elevar tudo isso a um patamar superior. Mas voltar a uma época pré-aristotélica é exatamente uma atitude de guardador de quinquilharias, conservador de quinquilharias. Isso é próprio dos museus. Mas os museus não resolvem o mundo, não é isso? Os museus não salvam o mundo. Bom, então essa tentativa de voltar ao trívio e quadrívio, perdoe-me, não quero ofender a ninguém, mas é propriamente ridículo. Tá? Depois, aos católicos que têm filhos e que querem fazer que seus filhos tenham uma educação católica mesmo nesse mundo louco. Bom, antes de tratar isto, que é a situação concreta, vejamos qual é a função tanto da família como do Estado, tá certo? E da igreja na educação da juventude, na educação das crianças. A família é a célula máter, né, da sociedade. É ali que a educação da juventude começa, sem dúvida nenhuma. Mas a família é uma sociedade imperfeita, ela é incapaz de atingir plenamente aquilo que ela quer por uma razão simples, porque o homem é uma criatura sociável, política, no sentido de sociável, como dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Por isso é que cabe ao Estado, à sociedade organizada em Estado, cabe a ela completar a educação da juventude. E por isso mesmo é que se diz que o Estado é uma sociedade perfeita. Mas atenção, o padre Calderon, no seu livro fundamental, Reino de Deus, é apenas o primeiro tomo, ainda vem 3 mais, tá? Prova cabalmente
que o Estado é perfeito? Sim, o é. Mas não consegue chegar a seu fim último por causa do estado de pecado original em que estamos, certo? O estado de termos perdido o estado de justiça original, onde o Estado, ou seja, antes do pecado, onde o Estado seria mero organizador, administrador dos diversos talentos, né? E termos necessidade de um Estado, além disso, coercitivo, né? Repressivo, já é indício de que estamos sob o regime do pecado original. E as consequências disso fazem que não só cada um de nós não consiga se salvar para a vida eterna sem a graça, como faz que o Estado não consiga atingir seu fim último, que é Deus mesmo, que é a salvação das pessoas, sem o auxílio da Igreja. Está certo? Então, é preciso, para que a educação se dê mais perfeitamente, em ordem ao fim último do homem, que é Deus mesmo. Aí há a distinção de São Tomás maravilhosa, né? O finis cuius, em latim, é o fim propriamente dito, absolutamente falando, é Deus. Mas o finis quo, ou seja, o fim segundo algo, é que nós desfrutemos da beatitude de ver a Deus por essência. Então, para que família e Estado atinjam, para que a família atinja para seus filhos o fim último do homem, tanto cuios como quo, ela precisa do Estado para que complete a educação dos filhos. Mas como o Estado está sob o regime de pecado original, ele não consegue tampouco atingir seu fim último sem que se subordine essencialmente à Igreja. Tá certo? E uma Igreja pré-Vaticano II, diga-se. Então, nós temos isto. Só se tem educação formalmente ordenada ao fim último do homem se a família pré-educa os filhos e o Estado, sob a direção da Igreja, sob a direção espiritual da Igreja, termina essa educação, certo? Termina essa educação. Claro que, na época da cristandade, houve escolas que eram do Estado, sob a direção da Igreja, e houve escolas que eram pura e simplesmente da Igreja. Tá certo? Ambas as coisas são possíveis. Mas é esta a ordem das coisas, né? E isso está dito na magnífica encíclica de Pio XI, Divini Iulius Magistri, né? Sobre a educação da juventude, exatamente sobre isso. É uma encíclica que todos deveriam ler, né? E que mostra essa ordenação, tá certo? A Idade Média foi múltipla em formas de escola, né? Havia escolas de todo tipo, para menina, para meninos, escolas ligadas à catedral, escolas ligadas à paróquia, ou seja, uma multidão de iniciativas, como era próprio da Idade Média, né? Que era muito descentralizada quanto a muitas coisas. Mas depois, no século XX, em regimes mais ainda católicos, como Portugal, Espanha, sobre Franco e sobre Salazar, as escolas eram estatais ou particulares, mas sob a direção da Igreja, tá certo? Na medida em que isso era possível nesses restos de cristandade, tá certo? Bom, hoje o mundo já cumpriu dois sinais, os três sinais dados por Cristo para a proximidade do fim dos tempos. Veja, já digo de antemão, a proximidade do fim dos tempos pode querer dizer que ainda vamos viver 2000 anos de terror. Tá? Não temos data para isso. Mas o fato é que, primeiro, a primeira condição para a proximidade do fim dos tempos
Veja que Cristo diz no Apocalipse várias vezes: venho logo, volto prontamente. E esse prontamente pode ser, sabe-se lá. O que quer dizer é que ele vai vir antes que o esperado e como um ladrão, tá certo? Sorrateiramente. Bem, mas o primeiro sinal é que o evangelho fosse pregado a todo mundo, e já o foi. Né? Não há recanto do mundo aonde o evangelho não tenha chegado. E não me venham com tolices como a tribo escondida lá no fundo do Amazonas, da floresta amazônica, não teve. Ora bolas, quando se diz todo, é como São Paulo diz: todo homem pecou. Esse é um exagero, porque Maria não pecou, tá certo? É uma maneira de dizer, uma maneira hiperbólica, bem das escrituras, né? Em que o todo quer dizer quase todo, tá certo? Ou seja, se você esperar que cada pessoa do mundo tenha contato com o evangelho, nunca vai haver isso. Até porque povos inteiros acabaram sem ter contato com o evangelho. Tá certo? Povos inteiros, até hoje, povos acabam sem ter contato com o evangelho. Agora, aquela comunidade dos Yazidis, são uma religião meio que dizem ser meio satânica, né? Um pouco derivada do sufismo muçulmano, um pouco derivada do zoroatrismo, do mitraísmo persa e tal, né? Está acabando. É uma comunidade que está acabando, tá certo? Porque o Islã a persegue mortalmente, tá certo? Então, e eles não têm qual é, ou seja, eles adoram um tal pavão azul que parece com todas as luzes que é o demônio do perennialismo. É o demônio, é Lúcifer, que foi condenado, mas se regenera no tempo final, coisa e tal. Bom, o pessoal vai acabar pela perseguição do Estado Islâmico, tá certo? Vai se espalhar pelo mundo, vai se assimilar aos povos, e não teve contato, tá certo? Os pagãos prussianos, por exemplo, que foram derrotados pela cruzada dos teutônicos, dos cavaleiros teutônicos, né? Eles a civilização prussiana, hoje o que se chama prussiano, são os alemães que tomaram a Prússia, tá certo? Mas os prussianos originais acabaram e não viram o anúncio do evangelho, não aceitaram o anúncio do evangelho, ou seja, então, a primeiro sinal já se cumpriu. O evangelho foi já pregado em cada canto da terra. Segundo, a apostasia geral das nações. Já houve. Que não me venham com Polônia e Hungria. Tá, eu concedo que talvez não sejam apóstatas, mas duas nações, mais uma vez, a apostasia geral das nações não quer dizer que uma ou outra não seja apóstata. Ou seja, é mais uma vez uma hipérbole bem. A apostasia geral das nações começou no século XIV, tá certo? Não é de hoje. E a terceiro sinal é a abominação da desolação instalada no lugar santo, que me parece o que ocorre na Igreja desde o Vaticano II. E que, para Santo Tomás, poderia querer dizer, veja isso, no século XIII, dizia ele, que muitos na Igreja abririam os braços para o anticristo. Como o anticristo é tanto o anticristo último, como as figuras suas, os pré-anticristos, já vários na Igreja abrem os braços para o anticristo. Então, me parece que se cumpriram já as três coisas e que os católicos remanescentes, porque é isso, nós somos cada vez mais residuais no mundo, né? Tem um drama pela frente, como educar catolicamente seus filhos, se, em verdade, a família depende do Estado, que depende da Igreja, que hoje já não cumpre esse papel. Tá certo? O Estado é apóstata, a Igreja não cumpre seu papel. Ao contrário, renunciou a cumprir seu papel. Bem, então, vejamos a situação no Brasil. Há escolas católicas suficientes para os católicos que entendem a crise?
Não, não há. Tem. Absolutamente não há. É uma em São Paulo, outra em Recife, outra em Minas, outra não sei o quê. Sim, mas isso é irrisório, tá certo? A dificuldade de criar escolas católicas, tem uma muito boa da fraternidade lá em Anápolis, tá certo? Tá, mas a dificuldade de criar escolas católicas, obviamente, já começa pelo custo alto delas, tá certo? Tá? Coisa que exige que as escolas, em sua maioria católicas, cobrem uma mensalidade que a maioria dos católicos não pode pagar. Segundo, a própria legislação coíbe o ensino católico, tá certo? Você tem de se adaptar, de certo modo, a uma legislação laicista, né? Quanto à educação. Tá? E isso só tende a piorar. Com a possível e previsível derrota de Bolsonaro, a coisa vai aumentar. Qualquer que seja o novo presidente, ele será laicista ao extremo. Seja PT, seja um PSDB da vida, seja o Moro, seja não sei. Não interessa. Eles não vão dar moleza para as escolas católicas. Certo? Então, é de supor que a legislação, que já endureceu um pouco depois da queda da Dilma, agora está na mesma, vai endurecer ainda mais. Então, é por isso que muitos católicos têm recorrido ao método do homeschooling, né, o ensino doméstico, que, na verdade, começou em ambiente protestante nos Estados Unidos. Tá certo? Vejam, antes de tudo, claro, a família tem o pátrio poder para ensinar seus filhos como quiser, mesmo que não seja o ideal. Tanto é assim que, durante a Idade Média e várias outras épocas, os nobres católicos contratavam tutores para ensinar seus filhos em casa. Né? Isso era exclusivo da nobreza, né? Entenda-se isso, ok? Como hoje é exclusivo de classe média alta ou classe alta. Porque quem tem dinheiro para sustentar um monte de professores online, tá? Para ensinar a seus filhos? Muito poucos, muito pouco. Eu não teria condições. Eu fiz com meu filho, que hoje tem 16 anos, 2 anos de homeschooling, né? Mas eu mesmo, que teria condições boas de ensinar, eu mesmo vi que ou eu fazia isso ou ganhava dinheiro. Ou seja, ou eu ensinava meu filho e ia morar na rua, tá certo? Não pagava aluguel, ou pagava aluguel, então tivemos de pôr o menino nas escolas aí do mundo, tá certo? E ele está em uma até hoje. Graças a Deus, parece que bem formado e capaz de resistir à coisa. Parece. A gente nunca deve cantar vitória antes do tempo. Mas muito poucos, né? E é um fato. Quem faz homeschooling, se cair nessa ilusão de que os próprios pais podem ensinar, eles não têm capacidade para isso. Entendeu? Quantos têm capacidade para isso? Contam-se nos dedos da mão. Ensinar todas as matérias, tá certo? Ensinar matemática, que hoje é uma coisa árdua, entendeu? É preciso toda uma faculdade de matemática. Eu na escola tomista, ensino todas as matérias, incluindo química, biologia, física, etc. E tal, mas matemática eu salto, entendeu? O meu conhecimento não é capaz de ensinar matemática em todos os níveis. Bom, então, quantos são capazes disso? Contam-se nos dedos da mão. E depois, quantos são capazes, então, de pagar professores online? Que é isso que está havendo hoje em dia no homeschooling, tá certo? São professores, são cursos que se dão, que se fornecem, com professores competentes, tá certo? Que ao contrário do que fazem os Estados modernos, estimulam o catolicismo dos seus alunos, mas são uma minoria, tá certo? Além do que sempre corre o risco. Veja, uma coisa era a realidade da classe aristocrática, da nobreza. De certa maneira, a nobreza, a aristocracia,
por certo ângulo, era sacrificada. Por quê? Porque ela visava, assim, daí os casamentos, não por amor, os casamentos reais, não por amor, era uma espécie de sacrifício em ordem a dirigir bem a sociedade, tá certo? Hoje, os que têm dinheiro não são aristocratas, nem reis, nem realeza, não são nada. São, na verdade, plebeus como eu, só que com dinheiro. Tá certo? Somos todos produto do achatamento causado pelo capitalismo, né, das classes sociais, de modo que só há duas classes sociais hoje. Com dinheiro, sem dinheiro, e a com dinheiro, no entanto, é igualzinha a outra classe, porque é plebeia também. É plebeu com dinheiro. Bom, sim. Não há diferença. Hoje há um achatamento cultural de tal maneira que os ricos têm tanto ou menos cultura que os pobres. Certo? Sim, é a barbárie endinheirada. É a barbárie endinheirada. Bom, veja, eu não estou dizendo isso com respeito a ninguém, né? Assim, em particular. Mas o fato é que é uma realidade precaríssima e corre o risco, realmente, de não cumprir com uma das tarefas da família, que é permitir a socialização da criança. É claro que, repito, enquanto houve verdadeira aristocracia e realeza, né? Ali era um sacrifício, certo? Mas hoje, como há um achatamento, por um lado, há o perigo de não socialização sem nenhum efeito das crianças, enquanto, por outro lado, há o perigo de, socializando-a, mundanizá-la, tá certo? Ou seja, é uma alternativa dramática, né? Eu não acuso ninguém que faça homeschooling, ao contrário, tá certo? Eu acho que é uma saída como qualquer outra. O ideal, repita-se, é que houvesse escolas católicas em número suficiente. Mas você vê, derrotou-se o PT nas eleições, elegeu-se um direitista, e o que os católicos fizeram para exigir aquilo que, desde o início, eu disse que era o papel dos católicos quanto à educação? Uma escola sem Estado. Tá certo? Era o que se podia pressionar. Bolsonaro, no início, não agora que ele já decaiu completamente, mas no início devia pressionar para liberar. Mas se fez isso? Não se fez. O que os católicos falavam? Diziam: viva as escolas militares. Que escolas militares? Vocês estão malucos? As escolas militares é que prepararam a juventude para a esquerdização do país ao fim do término do regime militar. Porque aquelas escolas, com sua estúpida moral e cívica, seus hinos à bandeira, hino nacional, hino à marinha, hino ao exército, tal, só faziam o jovem propender para o marxismo, que era muito mais brilhante, tá certo? O marxismo dava uma visão de mundo e ainda fazia o jovem crer que ele teria uma tarefa messiânica, mudar o mundo para alcançar o fim da história. Olha só a finalidade da história. Fora o neopositivismo, né, também. Horrível, horrível. O regime militar e suas escolas prepararam isso e seu currículo. Quando Jarbas Passarinho fez a reforma do ensino, em que acabou latim, francês, tá certo? Deu peso imenso a um inglês meramente comercial, porque disso se trata, tá? E as matérias ditas exatas, de forma precaríssima, visava tão somente ao desenvolvimento nacional, a ter quadros para as multinacionais que entravam no país. Isso é só para isso. Em termos culturais, foi um achatamento, tá certo? Além de que os militares eram maçons, como continuam a ser maçons. Ou seja, que católico vibre com escolas militares, entendeu? É de uma estupidez sem tamanho. Não cumpriram seu papel, que era de exigir de Bolsonaro liberdade total de currículo. Tá certo? Igreja sem Estado. Isso sim poderia ter sido uma alavanca para alguma coisa. Não sei se teria sucesso, mas moveria os católicos, tá certo? Mostraria a vários católicos que ainda não
não se deram conta da gravidade da situação pela qual correm seus filhos, né? Ou seja, o perigo que correm seus filhos, poderia alertar, mas nada, não se fez nada. Porque, na verdade, os católicos no Brasil, os mais conscientes, aderiram ao liberal conservadorismo, porque seguem a algum guru ou santarrão liberal conservador ou perennialista. Então, eles não extraíram do mal menor, que então era Bolsonaro, aquilo que, pelo menos, era possível pensar que se pudesse extrair. Podia não se extrair nada, porque hoje Bolsonaro diz a que veio. Mas, na época, ainda era possível, não é isso? Vimos manifestações de milhões em favor de Bolsonaro, logo no início. Eu estive em uma dessas manifestações no Rio de Janeiro. Falou-se de ideologia de gênero? Nada. Falou-se de aborto? Nada. Falou-se de liberdade de educação? Nada, nada. Só se defendeu Moro, para que depois Moro fosse a persona não grata do mesmo governo e dos mesmos católicos e dos mesmos bolsonaristas e olavetes. Então, tudo muito ridículo, tá certo? Tudo absolutamente ridículo. Como eu acabo de escrever hoje, tanto no blog Estudos Tomistas como no Facebook, a mão pesada de Deus hoje traz o flagelo que esses negacionistas estúpidos não querem ver, o flagelo pesadíssimo da pandemia, tá certo? A Índia vai ser uma tragédia de escala desconhecida na humanidade ou semelhante, talvez, à gripe espanhola, tá certo? A Índia, pelo menos, né? Está explodindo lá. Ontem houve cremação em massa em Nova Delhi. Mas também a mão pesada de Deus faz com que as pessoas e os católicos ajam como agiu o faraó diante de Moisés. Deus endureceu o coração do faraó, diz a Escritura. O que quer dizer isso? Que ele via, mas não acreditava no que estava vendo. Tá certo? É isto. Então, as pessoas não souberam nem sequer aproveitar, ou tentar aproveitar o que era possível no início do governo Bolsonaro, que elegeu-se como um mal menor, tá certo? Não, ao contrário. Aderiu completamente, em vez de exigir dele o católico, fez o católico aderir a ele, tá certo? Como se votar no mal menor fosse o mesmo que apoiar o mal menor. O mal menor nunca se apoia, tá certo? Porque é um mal. O mal menor toleramos, suportamos, votamos nele, mas não apoiamos. E, no entanto, o que nós vemos é o adesivo até hoje. Até hoje. Bolsonaro vai perder a eleição por causa do seu negacionismo. E os católicos continuam a falar, a criticar a máscara, a vacina e tal, como se não sentissem o peso da mão de Deus. É porque o peso da mão de Deus os atingiu também e os faz cegar-se à realidade. Eles, em vez de dizerem, cumprirem seu papel, que é o de dizer, ou as nações se porão sobre Cristo ou serão carniça para demônios, eles ficam aliados, né? Seguindo a santarrões e a gurus, ficam aliados do mal menor, tá certo? Que hoje começa a transformar-se no mal puro e simples, tá certo? Então, vai perder a eleição. E todo esse esquema, todo esse cabide de empregos dos católicos, dos conservadores, em que se transformou esse governo, vai ruir como um castelo de cartas, tá certo? E nós vamos todos padecer. E pagaremos os justos pelos pecadores, tá certo? Mas, então, perdemos o momento de tentar isso que eu sempre defendi, que é a escola sem partido. Desculpe, não a escola sem partido, a escola sem Estado. A escola sem partido é uma quimera, a escola sem Estado seria possível, tá certo? Porque toda escola tem um partido, seja o partido Sim. cristão, seja o partido protestante, seja o partido ateu, seja o partido marxista, toda escola tem. Exatamente. Maçom, toda escola tem um partido. Agora,
escola sem Estado, que não é o ideal, era, no entanto, um meio de sobrevivência nossa, tá certo? Já que o Estado é nosso inimigo. Então, não se fez isso. O que nós vamos ter sob o próximo presidente, seja qual for, não será Bolsonaro, que, aliás, corre o risco tremendo de sofrer impeachment, tá certo? Lembre-se da Dilma. A Dilma tinha o apoio do Centrão, né? Quando os índices de popularidade dela começaram a cair, os ratos começaram a abandonar o navio, que já começa a acontecer com o Bolsonaro, tá certo? Ele não terá, ele vai se reduzir a um grupinho, 15%, 20% do eleitorado, e não mais que isso. Tá certo? E nós perdemos a chance de tentar alguma coisa em prol da liberdade do ensino cristão, que seria o ideal. Tá certo? Seria o ideal. Se conseguíssemos isso, liberdade total para todo mundo, incluindo o marxista e tal, de fundar sua escola sem interferência do Estado. Quem quisesse fundar sua escola protestante, budista, que fundar. Mas nós teríamos a nossa chance. Claro que nós só falaríamos em benefício próprio. Né? Eu, no outro dia, escrevi um artiguete, um textinho muito pequeno, quando o advogado do CDB foi ao STF contra o fechamento das igrejas nos lockdowns, ele reclamou do cumprimento da liberdade religiosa. Eu disse, que distância entre São Justino, que foi o primeiro apologista cristão assim, a sofrer martírio, né? Foi logo depois, na virada do século II, né? Ele escrevia aos reis dizendo assim, nós não estamos pedindo liberdade para nós, confundindo-nos com as falsas doutrinas. Nós queremos liberdade para a verdadeira religião. É assim que se deve falar. Mas é claro que, sob um Estado laico, se você consegue para o catolicismo, os outros vão se aproveitar também. Se aproveitem, tá certo? Nós teríamos alguma chance de ter uma parte da juventude católica educada em colégio católico, tá certo? Educada em colégio católico, com professores católicos bons, etc. E tal. Mas perdeu-se essa chance, nem se tentou, tá certo? Então, o panorama, para mim, é nigérrimo, tá certo? É um panorama dramático. Não vejo, não tenho bom prognóstico da coisa. Agora, claro, quem pode vai mantendo seu homeschooling, tá certo? Com o seu homeschooling, e que sejam bem-sucedidos na educação dos seus filhos, tá certo? É o que eu lhes desejo. Mas são poucos, são poucos. Sim, né? São bons poucos. Inclusive, dentro desses poucos também tem um problema, né? Que eles querem ver também nisso, alguns, né? Não todos, que o homeschooling seria realmente uma saída, né? A solução. Mas ela não é uma solução. Não. Ela é uma solução de desespero, né? Tá certo? Exato. Não tem outra saída, faz isso. Exato. Eu tentei. Mas não é a solução ideal, tá certo? Era o que se fazia, repito, nas classes aristocráticas e reais, né? Régias, porque essas classes estavam destinadas mesmo ao sacrifício, casamento sem amor, tá certo? Isolamento social e tal, porque era parte deles, né? Daí que muitos filhos de nobres e reis tivessem tutores, que é o análogo do homeschooling atual, tá certo? Mas vejam, antes de tudo, tutores altamente competentes, homens sapientíssimos, né? Exato. Será que todos hoje que ensinam homeschooling são sapientíssimos? Não sei, realmente não sei. Ou seja, eu não desejo mal aos que escolhem o homeschooling, ou seja, ao contrário, que sejam felizes, porque hoje realmente estamos reduzidos, estamos encurralados, tá certo? Os católicos estamos altamente encurralados, e a coisa vai piorar. Primeiro, porque dessa pandemia nós teremos um mundo caótico, absolutamente caótico.
Segundo, porque o liberal conservadorismo de Trump, de Bolsonaro e tal, já mostraram que são efêmeros, né? Tá certo? Eles não têm um projeto. O que fez Trump para mudar culturalmente o povo americano? Não fez nada. Não fez nada. Pois conteve um pouco o aborto, isso é verdade, e ponto. Não fez mais nada. Não fez nada. O resto era discurso de blá, 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 o desenvolvimento interno e tal. Ou seja, não fez nada. Assim como os militares, eles não têm projeto, entendeu? O liberal conservadorismo ele não tem projeto. Não tem. A alta cultura, o que é alta cultura? Não é nada. Defina a alta cultura. Eu canso de dizer, uma coisa é a sabedoria, outra coisa é a erudição. O erudito não necessariamente é um sábio, enquanto o sábio necessariamente é um erudito. Ou seja, o que importa é ser sábio, não erudito. Exatamente. Não é ler 300 milhões de livros de literatura, a maioria deles impróprios para católicos, tá certo? Não é ler todos os filósofos, é ler Santo Tomás de Aquino, que é o principal, entendeu? É ser tomista, e isso é que é ser sábio, tá certo? Mas, enfim, o prognóstico é muito ruim mesmo. Nós teremos um mundo muito caótico, e contra o que dizem os liberal conservadores, essa pandemia não beneficia o globalismo, ao contrário, prejudica-o enormemente. Primeiro, porque aumenta o protecionismo nacional quanto à globalização da economia pretendida por eles. Dois, isola os nacionais, os cidadãos nacionais, dentro de seu território nacional. E acaba com a imigração islâmica, que era uma coisa pretendida por eles. Terceiro, enfurna a família dentro de suas casas. Coisa também. Eles querem acabar com a família. Se você enfurna a família dentro de sua casa, você fortalece a família de algum modo. Então, um mundo caótico é o que virá, mas sem coitados da Hungria e da Polônia, que tentam ainda alguma coisa, mas eles vão estar espremidos entre milhões de coisas. Aliás, resultado da pandemia já é o acirramento entre Rússia e Estados Unidos, né? Isso vai aumentar, Nós vamos ter tempos bem caóticos e de perseguição ao cristianismo. Continuar em escala crescente. A igreja completamente omissa, tá certo? Completamente omissa. Então, viveremos tempos dramáticos, incluindo a educação dos filhos, tá certo? Não que não devamos ter filhos, devamos tê-los, confiando em Deus, tá certo? Mas, realmente, criar filho hoje é algo de extremo risco, perigo, e exige o máximo da chamada prudência, a frônesis de Aristóteles, né? Prudência no sentido de saber como atuar em todas as situações. Uma sabedoria prática que poucos têm, tá certo? Poucos desenvolvem, até porque o mundo está feito hoje em dia para que não se desenvolva. Então, sou muito pessimista quanto a tudo, né? Quanto a tudo. Quanto aos católicos, devemos continuar a dizer que o principal é a escola católica, assim como devemos continuar a dizer que devemos ter o reinado de Cristo, social de Cristo, mesmo que isso não possa acontecer, devemos continuar a dizer que a escola é o melhor para a juventude católica. Assim como não acabamos com o pecado, no entanto, devemos continuar a vituperar o pecado. Então, é nosso papel esse. E se esta ou aquela família, por ter recursos, etc., considera que a saída emergencial é o homeschooling, sucesso, tá certo? Sucesso. Só não estou de acordo em que se considere tal sistema o propriamente católico. Não, esse é propriamente protestante. Exatamente. E que não se argua, repito, o caso das classes aristocráticas e nobres, né, régias
da Idade Média e de outras épocas, porque eram classes destinadas ao sacrifício, tá certo? Enquanto hoje, as famílias que fazem o homeschooling não exercem nem minimamente o papel que essas classes exerciam. São plebeias com dinheiro. Então, essa é a nossa situação atual. Devemos insistir na doutrina, mesmo sem esperança de que ela se concretize. Tá certo? Talvez, a gente não sabe exatamente, é difícil. Eu comento tudo isso muito no meu comentário ao Apocalipse, né? Eu falo muito disso. É muito difícil a recristianização do mundo, tá certo? Até onde a vista nossa, a compreensão nossa alcança, é muito difícil. Eu dou as razões lá por páginas e páginas. Mas sempre podemos nos enganar, né? Tá certo? E pode ser que haja recristianização do mundo. Mas se houver, é porque houve um significativo número de católicos que insistiu na verdadeira doutrina. Tá certo? Assim como só houve a cristianização do Império Romano porque houve séculos de mártires. Não é isso? É a única maneira. Eu não acredito em recristianização e explico por quê. Mas sempre deixo a porta aberta para a minha falta de luzes proféticas. Tá certo? E eu estou errado, há uma recristianização, mas se isso se der, será pelo martírio, se não físico, ao menos civil, de um bom número de católicos. Tá certo? O martírio branco, né? Nós nos tornamos párias sociais, né? Somos párias. Somos como os intocáveis na Índia, né? Tá certo? Não podemos ser tocados, somos párias. Mas essa seria a pré-condição para uma improbabilíssima recristianização do mundo. Mesmo, porém, que não resulte em recristianização do mundo, é um dever do cristão, é um dever do católico. Dizer a verdade, nada mais que a verdade. Tá certo? E, repito, esta ou aquela família ter condições de fazer homeschooling e fazê-lo é mais ou menos como votar no mal menor numa eleição, tá certo? Isso não é meramente conjuntural, tá? É passageiro, é efêmero, né? Não tem que ver com a verdadeira doutrina. É com uma saída emergencial, tá certo? Emergencial. Assim como hoje estão faltando em vários hospitais o sedativo para intubação, não é isso? O que eles fazem? Reúnem sedativos menos potentes, juntam todos e dão. É uma saída emergencial, não é o ideal. É quase uma barbárie, né, com o doente, mas é o emergencial, né? É o que se pode fazer. Então, é isso. Você não quer atacar ninguém que faça homeschooling, apenas critico, sim, a visão de que, essa dupla visão de que o homeschooling é o verdadeiramente católico e que devemos reviver o mortíssimo sistema das artes liberais do trio e do quadrívio. Tá certo? O falecidíssimo sistema das artes liberais. Que caducou, inclusive, muitos aspectos dele. Hein? Que caducou muitos aspectos dele, principalmente. Não, praticamente todos. Eu escrevo isso. Eu escrevi isso no livro da Arte do Belo, escrevi isso no livro do Paperet sobre isso, né? E mostra ali. Já no século XIII, em Vida de Santo Tomás, implodiu o sistema do trívio e do quadrívio em prol do aristotelismo. Tá certo? Lembre-se que o trívio e do quadrívio é uma criação de origem estoica, sofística, que teve importância em Alexandria, tá certo? Entre os católicos de Alexandria, os cristãos de Alexandria, e dali se difundiu, e na falta do aristotelismo, pautou toda a educação até o século XIII. Claro que ele era muito melhor que a educação atual, tá certo? Por quê? Porque os que se educaram nela acabaram sendo grandes teólogos, etc., né? Santo Agostinho, etc., tudo bem. Mas, hoje em dia, não responde às necessidades das pessoas atualmente, tá certo? Eu ouvi uma pessoa muito ligada a um santarrão desses da vida
dizer que ele vai defender o antigo sistema cosmológico de Aristóteles. Então, defenda. Defenda. É mais ou menos, é, é mais ou menos uma bruxaria isso, porque o sistema cosmológico de Aristóteles, Santo Tomás, caducaram completamente. Você vai defender o quê? Entendeu? Você se torna com isso, faz com que a fé seja motivo de escárnio para os ímpios. Pérolas porcos. Hã? Pérolas porcos. Há uma página do Facebook de astrônomos, né? Todos ateus. E esse negócio de terra plana, tá? Ou a terra parada e tal, eles ironizam junto com a ironia da religião, a religião, tá certo? Ou seja, você dá para eles motivo de gargalhar, para os ímpios o motivo de escarnecer da religião, da fé, etc. Como se a fé tivesse culpa disso. Não, quem tem culpa disso são os santarrões da vida, tá certo? Que vivem num mundo ilusório, é como se fosse um mundo paralelo ao mundo real, tá certo? Enfim, é isso, meu amigo. Era o que eu tinha a dizer sobre isso, né? Inclusive, dentro dessa concepção de homeschooling, também parece que tem uma espécie de iluminismo, né, com essa mentalidade de educar as crianças, né, os adolescentes, até mesmo os adultos, nesse resgate exagerado aí dos grandes clássicos da literatura do mundo antigo. Isso já não é católico, absolutamente, tá certo? Enquanto a gente poderia dizer que o trívio e o quadrívio são um catolicismo caduco, tá? O fato é que isso não é católico, isso é perfeitamente liberal. Tá? Exatamente. Isso vem dos Scrutons da vida, tá certo? Ou seja, eu lembro um evento a que eu fui convidado para dar palestra, foi uma semana, né? E lá havia um católico, né, que fazia um trabalho com certa camada de pessoas. Eu não vou dar concretamente os dados para não delatar a pessoa, mas e que queria reverter seu estado de desgraça, de miséria, né, pela leitura dos clássicos. E aí ele me fez a relação lá dos clássicos, eu no intervalo fui lhe perguntar, mas o vermelho e o negro estava no índex de Stendhal, estava no índex, né? Você sabe disso? Eu sei, mas não sei. Ou seja, na verdade, são católicos completamente influenciados pelo liberal conservadorismo, tá? Que, hoje em dia, internacionalmente, tem fortes vinculações, pelo menos, com o perennialismo, com a gnose perennialista, que hoje se divide em duas vertentes, uma de direita, tá certo? Outra de esquerda, que é o Dugin, quanto a Putin, tá certo? E a de direita, a de Olavo de Carvalho, Steve Bannon, etc. E tal. Então, essas pessoas chamar-se católicos, quando você ironiza o índex, tá certo? Que foi um instrumento de defesa da igreja contra a leitura. Por exemplo, a minha geração, incluindo eu, né, leu muito Machado de Assis, tá certo? Leu muito. Nas escolas católicas. Eu estudei no Colégio São Bento, do Rio de Janeiro. Lemos muito Machado de Assis. E eu me lembro que na minha turma, na minha classe, nós gostávamos muito de como se encerra a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memória Próxima de Brás Cubas, o protagonista narra sua vida depois de morto, né? Então, no final, ele se pergunta: ganhei ou perdi da vida? Aí, ganhei, porque não leguei a ninguém a miséria da nossa existência. Isso quer dizer o seguinte: não tive filhos. A influência que isso teve sobre a minha geração, mesmo em ambientes católicos, foi imensa. Foi imensa, exato. Imensa. E daí que o Manevite de Paulo VI caísse no vazio, porque o mesmo Paulo VI que lançava o Manevite minava as bases da educação católica, extinguindo o índex. Tá certo? Ou seja, então, isso teve imensa. Eu só pensei em ter filho aos 40,
5 anos, tá certo? Quando me tornei católico, porque eu perdi a fé, claro. E a maioria dos meus colegas também perdeu a fé. Nós estudávamos naquele que tinha sido o centro do melhor catolicismo no Brasil, que era o Colégio do Mosteiro de São Bento e o Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro. Né? Eu li de tudo ali, eu li de tudo. Né? Eu li Vidas Secas, do comunista Graciliano Ramos. Sim. Eu li Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que é uma blasfêmia, entendeu? É contra a natura. Tem espiritismo ali no meio. Eu li isso, tá certo? Na cadeira de literatura francesa. Né? Então, era tudo muito culto, tudo muito erudito, mas nada sábio. Né? E é isso que esses bufões do mundo moderno, que são os líderes da direita conservadora gnóstica, tá certo? É isso. Esses líderes não são sábios. Eles são eruditos, liberais e, no fundo, anticristãos. Por mais que eles anunciem que vão à missa. Podem ir à missa à vontade, tá certo? Mas são anticristãos. Por quê? Permitir que seu filho leia coisas contra a moral, contra a lei natural, contra o cristianismo, contra não sei o quê, é deixar inocular um vírus gravíssimo na alma do seu filho. Exatamente, exato. Então, assim, não são bons os prognósticos, tá certo? Não são bons os prognósticos. Os católicos, embora cresça, por exemplo, a Fraternidade São Pio X cresce aqui no Brasil, eu vejo crescer. Mas, ainda assim, é uma gota d'água no oceano, tá certo? E pior, alguns de seus fiéis aderem a essa corrente infausta, conservadora gnóstica, né? Conservadora perennialista. Aderem ou formalmente, ou pelo menos sem saber, mas aderem. Tá? Seguem suas pautas. Tá? Então, não considero bons não considero bom o prognóstico. E é isso. É mais ou menos uma terra de ninguém. Salve-se quem puder. Tá certo? E cada um vai responder diante de Deus com respeito ao que fez quanto a seus filhos. Tá certo? Cada um vai responder. Talvez seja o ponto mais grave do julgamento de cada um foi o que fez com respeito aos seus filhos. Né? Tá certo? Claro que você pode fazer a coisa certa e ainda assim, graças ao mundo, você não ter sucesso. Isso pode haver. Mas se você colaborou de algum modo para que seu filho aderisse ao mundo, você será duramente julgado. Duramente julgado. Com certeza. Será talvez o ponto mais grave, porque se você é pai ou mãe, é justamente para educar seu filho em ordem ao fim último do homem, e não em ordem a uma sociedade conservadora, liberal, culta, erudita e nada sábia, né? Que ordena ao mundo ao pecado e não ordena a salvação da alma. Né? Então, é isso, mestre. Quanto a isso, eu teria a dizer. Tá. Você tem alguma pergunta aí? E como a gente já havia comentado, né, o senhor comentou, inclusive, o homeschooling não é uma coisa que é acessível a todos. E mesmo que tenha algumas pessoas que sejam, por exemplo, de classe média baixa ou classe média que consiga fazer o homeschooling, isso é uma exceção mesmo, porque realmente a maioria das pessoas que fazem o homeschooling, e eu conheço muitas pessoas, é gente de classe média alta para cima. A realidade do católico em geral é muito complicado. Mesmo que ele compre, por exemplo, materiais, né, didáticos que sejam bem feitos. Inclusive, eu conheço uma editora aí que fez um material didático muito bem feito. Uhum. O problema é como um pai e uma mãe vai aplicar aquele conteúdo, ensinar aquele conteúdo inteiro, tendo que, na maioria das vezes, né, hoje em dia, desgraçadamente, o contexto, às vezes, acaba aqui fazendo com que o pai trabalhe o dia inteiro, ou a mãe também trabalhe. Ou os dois, né? Ou os dois trabalhando. Que é o mais comum, né?
a mãe fica trabalhando o dia inteiro, o filho fica na creche, isso, aquilo. E porque também, não por escolha própria, mas porque realmente não tem dinheiro, os salários são baixíssimos, os custos de vida é altíssimo. E realmente esse tipo de pai, né, de mãe, não tem condições nenhuma de empregar o homeschooling para essas crianças. E infelizmente tem muita gente que despreza a realidade desses católicos, né? Meio que cria um idealismo de que não, é possível sim, que não sei o quê, mas não é. Realmente é uma condição muito delicada, muito complicada mesmo, e que é o que o senhor falou. Não é o ideal, é uma coisa assim, emergencial mesmo, né? É um recurso de Legal. emergencial. Eu desejo todo o sucesso do mundo às pessoas que façam homeschooling. Hein? Veja, Sim, sim. eu entendo o seu ângulo, eu mesmo tentei fazê-lo, tá certo? Mas se misturam a isso coisas oriundas dessa ideologia nefasta, conservadora, liberal, da direita internacional atual, eles estarão fazendo um grave dano à alma de seus filhos. Mas, como quer que seja, desejo-lhes a melhor sorte do mundo, tá certo? E só lhes digo isso: não queiram filhos eruditos, queiram filhos sábios, tá certo? Queiram Tantos. filhos sábios. Porque é para isso que nós devemos criá-lo, para a sabedoria. O que implica toda uma censura dos conteúdos mundanos, né? Sim. Implica toda uma censura. Enfim, é isso. Eu não conheço ainda nenhum caso de criança que terminou o homeschooling para ver como ficou e tal. Não sei, eu não conheço. Pelo menos pessoalmente não conheço, já deve haver, claro. E desejo-lhes toda a sorte do mundo, tá certo? Sim. E é isso. Em meu caso, por exemplo, hoje, ainda que eu quisesse, veja, eu dou aula 3 vezes por semana para o meu filho de filosofia, tá certo? Isso há anos, e continuo a dar, e vou continuar a dar enquanto viver ou enquanto ele viver comigo, tá certo? 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, estou sempre dando aula para ele. Mas isso é uma coisa. Outra coisa seria ensinar o conteúdo de tudo, tá certo? Que eu e minha esposa trabalhamos o dia inteiro, tá certo? Como faríamos? Não temos dinheiro para pagar um homeschooling, tá certo? Para pagar professores caros, cursos caros, não temos dinheiro para isso. Então, no nosso caso, aparentemente, até agora tem dado certo, tá certo? Essa mistura de homeschooling com mas quantos têm condição de dar aula de filosofia? Certo? Ou seja, então é preciso considerar o homeschooling assim, como uma saída, uma boia de salvação, né? Sim. Uma tábua de salvação. Como é votar no mal menor, tá certo? É, e nada mais que isso. Né? Isso Exato. não implica apoiar o mal menor, nem implica apoiar o homeschooling. Tá certo? Isso implica valer-se deles para tentar minorar os males de que somos vítimas. Né? Sim, é um recurso. Um É um recurso. recurso. É um recurso desesperado, é um recurso emergencial, válido até em princípio, sim. Os pais têm o pátrio poder de ensinar como quiserem a seus filhos, né? Mas a igreja mesmo, mediante Pio XI, em sua magnífica, recomendo sua leitura, né? Divini Ilius Magistri, mostra inequivocamente que o melhor são as escolas. E as Exatamente. escolas dirigidas pela igreja ou da igreja mesmo. Tá certo? Ou seja, é o melhor. Né? Bom, professor, tem mais duas perguntas, que seria com relação à educação também, mas em específico sobre essa onda aí de temperamentos que tem acontecido aí no meio católico, né? Que se por um lado a gente tem toda agora um mercado, né, ainda que seja pequeno em relação a todas as pessoas do país, né, que não são católicas, mas
É um mercado que tem crescido muito, que é livros, né, material sobre homeschooling, mas Aham, principalmente essa questão de temperamentos. aham. O que a gente pode aí concluir sobre isso? Ô, Vinícius, eu sou um tomista, né? Tá certo? É, veja, os temperamentos são uma doutrina caduca. Por quê? Os 4 temperamentos correspondiam a 4 humores, tá certo? Um deles, a bilis negra, né, que hoje sabidamente não existe. É, até Santo Alberto Magno usava a teoria dos 4 temperamentos. Depois, Santa Teresa d'Ávila também usa, tá certo? Usa para orientar suas noviças, etc. E tal. Ou seja, Santo Tomás nunca fala disso. Nunca. Ele, como ele era extremamente prudente, ele dizia: de fato, a nossa inteligência, nós somos mais ou menos inteligentes, por exemplo, de acordo com a complexão física. Tá certo? Ora, a complexão física incluiria humores e tal, mas isso é indeterminável. Você não pode conhecer cientificamente, porque não há ciência do singular, só há ciência do universal. E conquanto se possa, com alguma verossimilhança, adaptar os diversos temperamentos pessoais a esses 4 temperamentos, que alguns multiplicam por 8, 16, sei lá. O fato é que é aproximativo, extremamente aproximativo, e mais. Quando, aos 8 anos de idade, nós atingimos a idade da razão, nós temos 2 caminhos. Ou concluir por indução que existe um sumo bem, tá certo? Isso não é a prova da existência de Deus, mas que existe um sumo bem e que, portanto, devemos seguir a lei natural que nós mesmos aprendemos, ou já caímos em pecado mortal aos 8 anos. É a trágica situação do homem no estado de pecado. Né? Pois bem, para alcançar por indução que há um sumo bem e ter uma vida ordenada ao bem, é preciso a graça. Porque ninguém é melhor que o outro, tá certo? Só aqueles que Deus dá a graça é que não pecam aos 8, 9 anos, não pecam mortalmente, tá certo? Mas chegar a esse sumo bem implica que a vida espiritual da pessoa seja regulada pelo intelecto. Tá certo? Com a ajuda da graça. Ora, o intelecto, para reinar, ele deve subjugar temperamentos, deve subjugar imaginação, deve subjugar tudo que haja de inferior no ser humano. Tá certo? Se você não entroniza a inteligência na sua personalidade, o que implica, se você for um sujeito irascível, conter o irascível, tá certo? Então, você não consegue viver em estado de graça. Tá certo? Você não consegue manter-se no bem e fora do pecado. Tá certo? Você não consegue. A inteligência tem de reinar no intelecto infantil desde os 7, 8, 9 anos. Tá certo? Claro que tem muita imaturidade ainda, daí a educação doméstica e depois a educação da escola e da igreja. É para isso que existe, tá certo? Mas não é que nós tenhamos esse temperamento o resto da vida. Isso não existe. São Francisco de Sales, que era um homem altamente irascível, depois se tornou uma mansidão mesma. Há 4 tipos psicológicos, né? Há o intemperante, por um lado, que é aquele que nem sequer reconhece a existência do sumo bem, tá certo? E há o virtuoso, pelo outro lado, que nem sequer
tem tentações, por exemplo. Esse é o virtuoso. Ou se abstém com o peteleco, afasta. Entre eles, há o continente e o incontinente. O continente sabe o que é o sumo bem e se mantém, mas não é virtuoso, porque ele consegue se conter à custa de muitos e muitos esforços e, mais que isso, vez por outra cai em pecado mortal. O incontinente também sabe que existe um sumo bem, mas ele é incapaz de conter-se. Tá certo? Ora, só se consegue, só se salva quem for continente e der a sorte de morrer sem pecado mortal, e, sobretudo, o virtuoso. Ora, a educação dos filhos deve ser para a virtude, tá certo? Para que, ainda que, se tiver tentação, como peteleco. Ora, o virtuoso já subjugou todas as suas tendências mais imaginativas, temperamentais, já subjugou. A inteligência do virtuoso e a vontade do virtuoso, sempre com a graça. Sem graça é impossível isso. Ela subordinou tudo que é inferior no homem. Tudo. Tá certo? Tudo, tudo. Claro que sempre é a rebeldia do corpo, dizia São Paulo, esses membros que não me obedecem. Membros, ele está falando em geral, não pensem que é o membro sexual, não. A gente, às vezes, mostra-se verdadeiramente humilde e fica orgulhoso de ser humilde, né? Tá certo? A tendência existe, mas o virtuoso tira isso com um peteleco. Lembro-me uma vez que fazia um sermão, São Bernardo de Clairvaux, de Claraval, foi lá, ele era um ótimo orador, né? E foi se sentindo vaidoso, no meio, parou e disse, show, demônio, e acabou com o sermão. Esse é um homem virtuoso, tá certo? Para isso que tem. O homem virtuoso, ele subjugou seu temperamento. E eu li atentamente o que diz aquele Roger Marins, né, sobre os temperamentos. Ele é um defensor do temperamento, naquela moral para seculares, né? E ele dá como exemplo de fleumático a São Tomás de Aquino. Muito bem. E depois vai dizer, antes diz, né, que o fleumático perde oportunidades e tal, tem vários defeitos, né? São Tomás nunca perdeu uma oportunidade, em nenhum momento da sua vida. Ele era um santaço, entendeu? Com uma mansidão impressionante, tá certo? Mas, na hora H, ele também deixava de ser manso. Né? Ele chamou Sigério de Brabante para a briga. Você que fica falando aí nos corredores da faculdade para jovenzinhos que não entendem nada disso, vem discutir comigo. Né? Sim, sim. Ele, quando teve de ironizar São Boaventura da eternidade do mundo contra murmurantes, ele ironiza São Boaventura, ironiza vários santos por seu pietismo. Ou seja, não é modelo de nada, ele nunca perdeu a oportunidade de nada. Vamos supor que ele tivesse uma tendência ao fleumático. Mas aquele homem tão cheio de graças, tão virtuoso, é claro que subjugou tudo o que havia de ruim no fleumático. É óbvio. É óbvio. Então, o risco dessa superdimensionamento das coisas é esse. É achar que você vai ser para sempre tal coisa. Né? Quando me perguntam qual é meu temperamento, eu digo que são os 4, né? Entendeu? São os 4, depende do momento. Agora, mais que isso, isso tem servido para desculpar pecados, isso tem servido para desculpar o caminho, o caminho para a virtude, e isso tem usado como se fosse uma astrologia. Exato, um mapa astral, horóscopo. Você mistura a astrologia com isso facilmente. Num dos encontros da Liga Cristo Rei a que eu fui, não aqui no Rio, mas no Sul, quando eu vi, eu estava cercado de gente, de católicos ótimos, falando todo, meu temperamento é isso, meu temperamento é aquilo, meu temperamento, deu uma bronca em todo mundo. Vocês são malucos. Ou seja, por que vem me dizer que vocês são tradicionalistas se vocês seguem a pauta dessa direita horrorosa? Entendeu?
Mas eu também já vi padres tradicionalistas, eu já vi, defender essa coisa. Ou seja, há um apego dos católicos, mesmo dos melhores, a quinquilharias, a velharias, entendeu? São Tomás não fala disso uma única vez. Uma única vez, entendeu? Aristóteles menciona o melancólico e tal, mas não como um sistema, entendeu? Quando você diz que a pessoa é uma melancólica, ela está doente, tá certo? Ela está doente, ela está doente, então, é esse o problema, tá certo? O que não quer dizer que grandes santos, grandes doutores não tenham utilizado de forma profícua, tá certo? Mas, certamente, Santa Teresa utilizava os 4 temperamentos para esmagá-los, tá certo? Não para continuar dizendo até o fim da vida, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo. Tão bonitinho, né? Eu sou peixes, eu sou áreas. Você vê mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é mais uma coisa. O catolicismo está invadido. O catolicismo está invadido e parece que gosta da invasão. Talvez muitos católicos, essas coisas, sintam-se menos marginais no mundo, né? Mas não é isso. Ser cristão é sentir-se marginal, entendeu? Inclusive, professor, isso já abre também para a brecha para a última pergunta, né? Sobre também essa coisa de educação da imaginação, né? Educação do imaginário. E antes do senhor falar sobre, parece que essa coisa que está acontecendo aí no meio católico de resgatar todas essas coisas velhas, né? Do mundo antigo, até mesmo do mundo medieval, coisas que já caducaram, coisas que não tem nada a ver. Parece que é algo semelhante com o que aconteceu ali no Renascimento, uma coisa análoga, digamos. Tem uma semelhança, sim. Tem uma semelhança, sim. E no caso... Eu nunca pensei nesses termos, mas parece que tem uma semelhança mesmo. A imaginação é isso, é como o temperamento. Você deve subjugá-lo. Mesmo o artista, tá certo? Um cineasta, um romancista, ele usa da imaginação sob controle da inteligência. Eu provo isso aí da arte no livro da Arte do Belo. Sob controle. Já o dizia Baudelaire, que era um satanista, mas era um grande poeta, tá certo? Ele já dizia: tudo aqui é pensado, não há nada que não seja pensado. Senão você cai no surrealismo. Né? O surrealismo deixa a imaginação expandir-se e você terá uma obra de arte. Não tem nada, tem coisas ridículas do surrealismo. Mas isto nasce no meio gnóstico perennialista, tá certo? Conservador, e tem um fim precípuo. Porque o perennialismo, seja perennialista absoluto ou mitigado, não me interessa, o perennialismo é como o modernismo, ele desconfia da razão. Tá certo? Mas eu acabei de dizer que ninguém alcança a virtude se não tem a razão ou a inteligência como rei na sua personalidade. Então, por isso é que eles podem dizer bobagens, estupidezes, como quanto mais imaginação tivermos, mais inteligentes seremos. Que estupidez! Você será mais inteligente quanto mais controlar, subordinar a imaginação. Perfeito. Ou seja, isso é de uma estupidez tremenda, tremenda, tremenda. E isso tem sucesso entre católicos, tá certo? Mas, atenção, vamos ser claros. Isso tem sucesso, isso, temperamento, o dizer que homeschooling é o ideal, tem temperamento, porque isso vende, eles ganham dinheiro com isso. Tem muito dinheiro envolvido. Os católicos. São católicos que ganham a vida com isso. Eles conseguiram Sim. uma fonte de renda. Né? São católicos que se encabidaram no governo Bolsonaro, tá certo? Que mamam nas tetas do Estado. São católicos que vendem às custas da fama de gurus liberais, conservadores, perennialistas. Entendeu? É isso. Vamos ser honestos. Há muito interesse em jogo, interesse mesquinho. Né? São poucos, contam-se nas mãos dos dedos, os que se limitam
os que se resignam a ficar miseráveis por nadar contra a corrente. Então, é isso. Né? É isso. Ou seja, há muita hipocrisia no meio católico. Muita hipocrisia. Muita. Mas, como as pessoas querem crer que estão fazendo bem, porque, como dizia Santo Tomás, ninguém faz nada sob a razão de mal, e sim sob a razão de bem, elas querem crer que isso é verdade. É o que eu chamo de ignorância culpável. Tá certo? É uma ignorância culpável. Eles têm meios para saber que isso está errado e não querem saber. Por quê? Querem manter seu estado de vida, acreditando que o que fazem são um bem. Tá certo? Foi o que eu vi, eu convivi com pessoas assim, que eu tive a ilusão de que mudariam. Doce ilusão, não mudaram, entendeu? Não mudaram. Porque tudo isto é uma grande seita, na verdade. Tudo isto é uma grande seita. O liberal conservadorismo, católico ou não, constitui uma grande seita. Uma grande seita que é a única que se opõe, tá? De algum modo ao globalismo e tal. De algum modo, porque não se opõe absolutamente. E o catolicismo mais verdadeiro, a doutrina verdadeira e tal, vai ser marginal daqui para frente, tá certo? Vai ser marginal e ponto. Tá? Estamos marchando para o fim dos tempos, ainda que isso dure 3, 4 mil anos, não sei quanto. E, segundo o Apocalipse, haverá sempre duas testemunhas da verdade cristã, né? Que muitos acham que são Elias, Enoque, Moisés e Enoque. Não é. São duas correntes católicas, ou duas personalidades, grandes personalidades católicas, que mantêm a verdade sempre, sempre, ao longo do tempo e até o fim dos tempos. Por quê? Como é de fé, nunca o conjunto dos fiéis da igreja pode desfalecer na fé. Sempre haverá, ao menos, uma minoria que permanecerá unida à doutrina, custe o que custar. Não é isso? Sim, sim. Então, é isso. É isso. Agora, eu estive nesse meio, tá? Iludido de que poderia mudá-lo, pelo menos uma parte, né? Que ali é a hipocrisia. Tá? É a cegueira voluntária, é a ignorância culpável. Porque todos conseguiram um belo modo de viver. Tá certo? Um belo modo de viver. É isso. Bom, agora realmente só as considerações finais sobre todo esse assunto que abordamos, professor, sobre o homeschooling, temperamento, imaginação. Uhum. O que o senhor diria assim para realmente, digamos, proteger, né, os que ainda não caíram, né, nesses equívocos, nesses erros? Entregar-se a Deus, pronto. Entendeu? Entregar-se a Deus, seja o que Deus quiser. Mantenhamos-nos sempre na verdade, repetindo, 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 nunca deixando de repetir. Os que têm papel público, né? Tá certo? Os que não têm papel público não precisam repetir a todo momento isso, né? Tá certo? Mas os que têm alguma atividade pública têm que repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo, e repeti-lo, custe o que custar. Tá certo? Custe o que custar. Isso vai render inimizades, isso vai render baixa clientela, pouca clientela, tá certo? Seus livros vão vender residualmente, tá certo? E você vai conseguir pagar o aluguel mal e porcamente. É isso. A pessoa tem de estar consciente das consequências disso, tá certo? Não é possível que você tenha sucesso dizendo a verdade num mundo falso. É impossível. É impossível. Então, manter-se, né? E saber que, ou seja, o que está em jogo é a nossa alma, tá certo? É a nossa salvação. E que devemos seguir sempre o que Deus disse. E pronto. E acabou-se. Entendeu? Não importa as consequências, né? Hoje parece que não haverá, pelo menos durante a minha vida, ainda não haverá martírio físico, né? Mas ele pode voltar, né? Entendeu? Martírio ele pode voltar? Não sei. Seja como for, aliás, como eu estou escrevendo o comentário ao Apocalipse, né?
quando se diz do último anticristo, né, que ele será terrível e tal, dividem-se os exegetas melhores entre duas correntes. Uns que dizem que ele vai ser muito violento e outros que dizem que ele será, antes de tudo, sedutor. Tá certo? As duas têm plausibilidade. Né? São duas opiniões. Provavelmente haverá as duas juntas. Né? Violência e sedução. Mas como até ele nós teremos uma série de pré-anticristos, de anticristos, que são figuras dele, eles agirão da mesma maneira, ora com violência, ora com sedução, ora com os dois. Por enquanto é com sedução, pelo menos no mundo ocidental. Né? No mundo oriental, não. Né? China, países islâmicos e tal, aí não. Ali já a violência já se impôs. Mas no mundo ocidental, por enquanto, é por sedução. Tá certo? Sedução e marginalização. Não é isso? Sedução e marginalização. Mas já há sinais preocupantes, né, nos países nórdicos. Se você não ir, ou no Canadá, o Canadá tem inspetores que vão à casa das famílias para ver se você está ensinando ideologia de gênero e tal. E se não, assim como nos estados nórdicos, e se não, o Estado retira os filhos da família. É terrível. Isso na França também já existe. Ou seja, já começa, a violência já começa de fato. Mas ainda a coisa está mais no âmbito da sedução, tá certo? Da sedução. Mas é isso, ou seja, manter-se na doutrina, manter-se na verdade. Se você for uma pessoa pública, como diz Santo Tomás, né? Se você for uma pessoa pública ou um clérigo, você tem de dizer a todo o momento a verdade. Se não for, só não a pode negar nos momentos em que for exigida, tá certo? Se alguém perguntar a uma pessoa que não é pública e tal, você é contra a ideologia de gênero? Sou, sim, senhor. Entendeu? Você não pode negar isso, porque senão o pecado é mortal. Mas, não sendo uma pessoa pública, você não precisa toda hora dizer a verdade, repetir a verdade. Mas quem é público tem de expor-se o tempo inteiro. Embora, como disse Cristo, eu vos mando, né? Não a mim, disse só aos bispos, né? Eu vos mando entre lobos, sejais doces como as pombas e astutos como a serpente. Né? Então é preciso ter certa astúcia, certa esperteza, tá certo? Para tentar evitar o pior enquanto isso for evitável. Mas pode chegar um momento, assim como na nossa vida, nós vamos adiando a morte por remédios, operações, etc., mas chega uma hora que a morte vem. Né? Assim também, nós podemos evitar aqui e ali as consequências de defender a verdadeira doutrina, mas pode chegar o momento em que isso seja inevitável e você vai sofrer as últimas consequências da coisa. É assim mesmo, tá certo? É assim mesmo. E isso vale para tudo na vida, tá certo? Para tudo na vida. Espertos como as serpentes, doce como as pombas, mas sabendo que está entre lobos. E que, na hora H, no frigir dos ovos, ninguém tem o direito de negar a doutrina. Ninguém. Se, por causa de uma negação dessa doutrina, alguém deixa de ter fé, você cometeu o pecado mortal. Entendeu? Você induziu alguém à perda da fé. Né? E assim vamos. Os exemplos de Santo Tomás são muito bons. Eu os repito num opúsculo do meu livro, do último livro, Estudos Tomistas, opúsculo 2, né? Na parte de política teológica. E é isso, é seguir o que diz Santo Tomás. Santo Tomás já deu a orientação toda, tá certo? É assim que devemos comportar-nos. E devemos não cegar-nos voluntariamente, não ter ignorância culpável e não pôr o nosso bem-estar material adiante da saúde espiritual que reside tão somente na verdade. Né? Certo. Então é isso, professor. Quero agradecer a participação do senhor. Muito obrigado aí. Então é isso. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima. Hã? Deus lhe abençoe e salve Maria Santíssima. Salve. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço. O senhor também.